gente, nós somos o grupo Tudo Pode, da sala 1110, turma de Eletrotécnica. Meu nome é Ana Júlia Adriane de Almeida e esses são Yasmin Ribeiro, Isabela, Cauane Pereira, Enzo Henrique. Bom, nossa orientadora não é nem um papagaio, nem um periquito, é a Loura. Brincadeiras à parte, professora, nossa orientadora é Elismar. E hoje nós vamos entrevistar a minha mãe. Meu nome é Nilma. No episódio de hoje a gente vai contar sobre causos aterrorizantes. Senhora Nilma, aconteceu alguma história aterrorizante na sua vida, algum caos? Sim, Qual seria? a história da mula sem cabeça, que aconteceu comigo. Foi em 1989, eu tinha uns 9 anos de idade na época. Eu me lembro muito bem, era quaresma, e em frente à casa que a gente morava, eu morava no interior, na cidade de Nova Andradina, aqui mesmo no estado, e a minha família sempre tinha o hábito de sentar na frente da casa à noite para reunir também com os vizinhos para contar aquelas histórias horripilantes de lobisomem. Os moradores de época de fazendas e sítios vivenciou muito isso na pele. E aí eu, criança, gostava muito de ouvir essas histórias. E aí eu me lembro que depois que todo mundo já entrou para suas casas, a minha mãe pediu para que eu recolhesse os bancos para guardar. E eu me lembro que eu respondi, eu não falei palavrão, mas eu respondi algo tipo, que saco. E aí, quando eu olhei, eu estava sozinha já na rua, terminando de recolher os bancos. Quando eu olhei lá para o campo, que estava muito escuro, a única claridade que tinha naquele campo de futebol, que tinha em frente à nossa casa, era a luz da lua. E aí eu vi um cavalo sem a cabeça. E aí eu lembro que eu chorei, entrei para dentro apavorada e falando para minha família, né, que eu tinha visto a mula sem cabeça. E aí eu lembro que as minhas tias e minha avó falou, e minha mãe falou, é porque você respondeu, e é quaresma. Você sabe que não pode responder, não pode falar palavrão. E aí mesmo assim elas me castigaram e fizeram eu voltar lá para pegar. E daí eu voltei lá para terminar de recolher os bancos. E aí então só depois, no outro dia, que eu fui ver o que tinha, né, porque já era dia, era o cavalo de um senhorzinho da charrete que ele deixava lá no campo para poder pastar. Mas o medo é tão grande que faz a gente ver coisa, tem hora, né? Mas naquele momento, o que eu vi, o que ficou na minha mente, foi a aparição da mula sem cabeça. Nossa! Você viu o fogo saindo da cabeça? Não, eu só vi que era um cavalo que não tinha cabeça. A senhora não viu uma claridade assim na cabeça do cavalo, né? Não, só consegui ver mesmo aquela imagem de um cavalo que não tinha cabeça. Porque foi só a claridade da lua, né? Acho que o cavalo provavelmente deve ter passado, né, naquele momento que eu vi. E essa história de responder na quaresma, como assim? Então, eu acho que alguns falam em crendice, né? Outros falam em mitos, outros falam em realidade. Hoje a gente sabe que nós vivemos um mundo laico, né? Cada um tem sua religião. A Igreja Católica respeita muito, né, esse período da quaresma, que é os 40 dias. Já a Igreja Evangélica, ela já não leva tão a fundo, mas para a Igreja Católica é fundamental guardar os 40 dias. E naquela época eu cresci dentro do catolicismo. Hoje eu sou conhecedora da palavra, né? Eu sou uma pessoa cristã, evangélica. Mas naquela época a gente tinha que levar o pé da letra. E dentro desse período de quaresma não briga, não xinga, não se fala palavrão, porque a probabilidade de realmente ter uma visão, uma aparição de algo, né, que não é legal, é justamente nesse período da quaresma. Foi bem no período que você viu a mula. Foi, exatamente nesse período. Contava muita história, assim? Nossa, muito. Posso contar só um pedacinho pra vocês rapidão? Pode contar mais. Pode contar, porque você A minha avó contava, eles moravam em fazenda e naquela época não tinha televisão. Tipo, de 15 famílias que moravam naquela colônia, um tinha um rádio, então todos se reuniam à noite, cada um levava o seu banquinho e se reunia, faziam uma fogueira, né, um foguinho,
E eles se reuniam para conversar, para poder escutar. E um contando uma história. E eles contavam as histórias. E depois, quando voltavam para cada um para suas casas, a minha avó contou que os cachorros latiam muito, né? E o barulho de galinha e aqueles barulhos bem aterrorizantes de animal. E era quaresma também. Interessante que essas coisas aconteciam na quaresma. E daí, diz que o meu tio, muito curioso, minha avó pegou e falou assim: não abre a janela, porque a gente não sabe o que tem lá fora. E aí meu tio, muito curioso, pegou e abriu a janela. E quando ele abriu a janela, eles só perceberam uma pata muito grande, empurrou com mais força, tentando entrar para dentro de casa. E a minha avó, naquele dia, minha avó estava sozinha com os filhos, que eram 7 filhos, né? A minha mãe, mais 6 irmãos. E daí, mesmo assim, a minha avó era muito católica, e ela falava, né? Ave Maria, Nossa Senhora Aparecidinha, chamava, né? Os santos. E daí eles conseguiram empurrar essa porta, essa janela, fecharam e conseguiram entender que não era tipo humano, porque era uma pata peluda, né? E aí no outro dia, quando o dia amanheceu, que eles saíram para fora, que eles viram, o estrago era grande, tinha muitos cachorros mortos, muitas galinhas, tinha porco, e do mesmo jeito que aconteceu em um lugar, saiu passando em vários lugares. Mas não sabe o que foi que matou? Tem notícia disso? Foi? Então, naquela época, os vizinhos suspeitavam de um homem que ele sumia muito na quaresma, ele sumia literalmente. E aí, quando os vizinhos falaram, vamos investigar aí a fundo, né? Parece que conseguiram até registrar um boletim de ocorrência e vamos ver o que aconteceu. E aí encontraram ele dentro de um pedaço de pau, ele se escondia durante o dia e durante a noite ele saía para eles virava o lobisomem, né? Saía para atacar os animais, para tomar o sangue dos animais. Mas como que foi? Foi seu avô que abriu a janela? Né? Meu tio que abriu a janela. Uhum. Aí ele abriu a janela e veio uma pata, assim? E uma pata empurrou, tentando entrar para dentro, como se fosse um animal muito grande, né? Muito peludo, com a patana bem pesada. E parece que tinha mais força do que as pessoas que estavam dentro de casa, que tentavam empurrar e fechar a janela. A minha avó contava que tinha que orar muito daí, para poder... Sabe, tipo, como se fosse para se livrar daquela situação. Mas era um homem. Era um homem. Era um serial killer? Não é porque ele tava matando um monte. Acho que era um homem mesmo. Mas já pessoas mortas ou era só animal? Só animal. Coisa do sangue, né? Nossa, meu Deus, é história de jornal de filme, né? Eram umas histórias bem... E depois descobriram alguma coisa sobre esse homem aí? Então, me parece que deram um tiro e ele estava machucado quando encontraram ele naquele pedaço de pau onde ele se escondia. Porque a comunidade sabia que ele sumia um tempo, que era justamente nesse período. E aí daí chegaram a essa conclusão, que era ele. E aí a unha dele estava bem suja de sangue, só que ele não tinha aqueles sinais que, tipo, meu tio tinha visto, né? Como se fosse lobisomem, aquela pata de animal, peluda. Uhum. Meu Deus! Eu te presenciei um cara louco. Eu nunca presenciei sei lá, essas coisas. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? Isso aqui é muito louco, vai. E ele não ficou traumatizado com isso? Não. Não? Não. Como se isso tivesse acontecido comigo. Meu Deus, eu não ia sair de casa pra gritar toda vez na porta, né? Eu ia pegar aquelas madeiras lá, fechar, trancar as Sim, portas. igual o E filme. ele veio trancado dentro de casa, não precisava mais ir pé fora. Quantos anos ele tinha? Meu tio deveria ter já uns 14, 15 anos. Caramba. Tipo, ele era quase que o filho mais velho. Ele era como se fosse o pai da casa quando meu avô não estava em casa, né? Ele era responsável por cuidar de todo mundo. Então, tipo, ele tinha que saber atirar, ele tinha que saber fazer todas as outras coisas para proteger toda a família, os irmãos e a mãe. Ele morava numa fazenda? Fazendo? Nossa, fazenda que é distante. É distante, né? Quando vocês puderem, sentam com os avós ou os avós e tenta ir a fundo nessas histórias, que vocês vão escutar muita coisa. Não, você nunca pensou nisso também, né? Talvez não exatamente história assim, como eu tô contando de lobisomem, mas histórias de coisas que a gente nem imagina que já pode ter acontecido. Ainda mais em fazenda, né? Que era tudo muito mais... Com certeza é tudo a notícia. Né? Será? Nossa. E hoje, você acredita que as histórias são reais ou você acha que são lendas? Pra mim, é histórias reais. E da sem cabeça da família? Então, da mula sem cabeça, pra mim, foi o medo, né? Que me fez ver aquela mula sem cabeça.
Mas se a gente conversar com pessoas de mais idade, a gente escuta que eles falam que via sim essas coisas. Via, né? Aham. Fala que viajou uns trem, no outro lado umas cobras que viravam uns trem. Mas o cara tá o quê? Possuído, vamos dizer assim, não que ele seja, ele é só um doido, né? Marcando aqui, ó. Tipo isso, né? Será que eles Ou- realmente viram o lobisomem? Ou ele vira um lobisomem. Não pode falar se é verdade ou não. Era lua cheia? É lua cheia. Ah, É, provável. você. Viu? Mas em quaresma, né? Quaresma, tudo acontece, gente. Eu não sabia disso, quaresma. Mas é 40 dias depois do quê? Uma missa importante? Não, é 40 dias antes De Jesus Cristo ia Ressuscitar. Antes da é Páscoa. como se fosse o período que Jesus está jejuando, né? Lá se guardando, orando. E aí ele foi crucificado e depois vem a ressurreição, que é depois da Páscoa. Depois acontecia antes da Páscoa. Aí por isso que até hoje a gente tem o nosso calendário. Sexta-feira Santa. Naquela época, para eles, a Sexta-feira Santa era sagrada também. Só comia praticamente carne de peixe, Não né? pode comer porco. E aí era aquelas promessas que no sábado, que a gente fala, ainda conhece hoje como sábado de aleluia, que era onde podia bater nos filhos, Nossa, né? Rouba galinha. Roubar galinha. Aham. Naquela época acontecia muito isso também. E aí vinha o domingo de Páscoa, né? E na sexta-feira, era muito interessante, na sexta-feira santa, as pessoas elas não comercializavam, hoje não se respeita mais. Tipo, quem tirava leite não vendia o leite, chegava e dava. Se chegasse a matar um animal, uma galinha, um porco, também não saía vendendo, saía dando um pedaço para você, um pedaço para você. Era como se fosse ação de graça, né? Que a gente vê nesses filmes americanos, né? E a senhora teria mais alguma história que a senhora, tipo, participou? Ainda mais presenciou folclore. Ou histórias também que, como foi essa história do seu tio, de que algum passaram de familiar geração em seu? geração? Eu cresci também ouvindo outra história também, bem interessante. A minha família morava numa fazenda, chama Fazenda Baile, lá em Nova Andradina. E foi a primeira fazenda que daí começou a abrir a cidade, né? Aí daí nessa fazenda veio muita família morar lá, e essas famílias, e entre essas famílias tinha uma família de uma mulher paraguaia. Ana Tagomi ela chamava. E aí ela tinha um cabelo muito grande, tipo, quase que para baixo da bunda. E ela lavava o cabelo, e para ela secar o cabelo, ela sentava num balanço que tinha numa árvore em frente à casa dela, todo dia por volta de meio-dia, e ficava se balançando para aquele movimento secar o cabelo dela. E aí ela ficou grávida, e quando ela foi ter bebê, ela faleceu. E aí quando ela faleceu, a família não conseguia tirar o caixão de dentro de casa para levar até o lugar lá na fazenda que enterrava, porque não tinha cemitério igual tem hoje na cidade, antes enterrava nas fazendas, E né? tinha algum motivo para não conseguirem tirar? Então, segundo as pessoas daquela época, dizia assim, a minha avó dizia assim, geralmente quando a mulher, ela queria muito ter um filho, e daí quando ela realizou o desejo dela de ser mãe, e aí ela faleceu, que ela não ia poder, né, viver. Aí então é como se ela não queresse morrer. Né? Fica Então presa, fica espírito. isso, como se ficasse presa. Então daí a minha avó contava, aí colocou no carrinho de boi, não quebrou lá o negócio do carrinho de boi, o caixão não conseguiu sair do lugar. Aí eu sei que por fim colocaram num caminhão, que quebrou o eixo do caminhão, como se ela pesasse tipo muitos quilos, se tornou muito pesada. É como se ela não quisesse sair dali de dentro da casa, porque naquela época velava nas casas. E aí por fim resolveram tipo os homens se juntar e levar mesmo no braço, no muque, até o lugar lá onde ia enterrar. Aí depois que enterrou, todo dia, aquele mesmo horário, todo mundo, gente, escutava o barulho do balanço. E quem. Olha, chega a me arrepio. Eu também, eu acredito nisso. Eu também. Eu acho isso bem real. Nossa, o negócio da mãe de querer deixar o filho se criar é muito triste. E daí toda vez que. E quem olhava, quem escutava o barulho do balanço, e quem ia lá e olhava, via o balanço fazendo aquele movimento que ela fazia. Aí a comunidade, os moradores ali, começou a ficar com muito medo, foram lá cortar a árvore brotava rapidamente. Aí cortavam novamente, e mesmo depois da árvore cortada, eles escutavam o barulho. Então, assim, não era coisa, tipo,
psicológica, mentalmente. Era algo tipo surreal, né? Era tão surreal. E não era uma pessoa só que via, né? Era todo muitos. Aham. Nossa, Muitos, eu tô muitos. imaginando agora ela de cabelo longo balançando. Pra secar. Era muito normal, né? Não tinha secador, não tinha. A modernidade já tinha que secar ao ar livre. Imagina, tipo, se é real e o bebê escuta a história da mãe dele. Ai, gente. Nossa, crescido, pensou? Ai, Nossa. Meu Deus. nossa, Triste. né? Nossa, foi muito triste. Foi nem interessante. E tipo, ela morreu mais ou menos com quantos anos? Ah, não, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Nossa, não tinha vivido quase nada. Pois né? Tadinha. Eu acredito, quem conseguisse ir até lá nessa cidade, nessa fazenda, na Fazenda Baile, na Vanda Dini, perguntasse, porque lá tem o dono dessa fazenda, se ele estiver vivo, ou moradores bem antigos, vai contar mesmo. Talvez não com as mesmas palavras que eu contei, eu acredito que eu não estou aumentando nem acrescentando, mas que essa história aconteceu. Qual a cidade? Quero pesquisar. Nova Andradina, Nova Andradina, cidade ou fazenda? Fazenda Baile. Vou pesquisar. Nossa. E geralmente acontece essas histórias muito em cidade do interior, né? Que é onde, tipo, e bem antes, porque tipo, não tinha internet nem nada, e era Só fofoca vai né? passando, né? E ia passando. Tanto é que passa de geração em geração por causa disso, né? Parece que os espíritos não querem vir pra cidade, não. Você quer vir Não. tipo, É verdade. Na paz. Na paz. Paz da roça. Serial killer. Paz essa. Então foi isso. Obrigada. Obrigada, dona Nilma, por ter feito parte. Obrigada, professor e colegas, por terem assistido. Não, peraí, gente. Eu tenho que falar um negócio antes, né? Cuidado com o que você faz na quaresma! Cuidado com o que você faz na quaresma. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz. De novo, vai. 1, 2, 3 e... Cuidado com o que você faz na quaresma. Ó, erro de gravação aí, ó, pra você pôr no final, viu? Tá, vai. Vai. Fala. Que delícia. Vai, todo mundo fica quieto. Vai passar aí, vai passar aí. Tem que começar outro, ó. Meia hora já. Ó, só se a gente usar isso aqui de microfone. Deixa ele parado pra testar o áudio. Fala aí outra coisa. Mas teria que ficar aqui no meio. Ah, não tá escutando direito? Tá ótimo. Ou você vai sair? Pausa.